Gostei disso. Tem um pouquinho de... Não podia faltar um pouquinho de Dead Space, né? Essa pisadinha aqui, ó. Dead Space na veia, mano. Porque eu falei que nem um paulista, meu. É que nem um Dead Space, meu. Ah! Ó! Não consigo abrir essa porta. Ah, isso aparece quando aperta um botãozinho, essa bússolazinha aqui. Fala pra vocês que eu tô gostando, hein? Interessantíssimo. Gostei do visual, da atmosfera. É o tipo de jogo que eu gosto, né? É tipo, o jogo já começa me ganhando fácil, né? O Hell is Us, ele é... Primeiro que ele se explica demais, o que já me incomoda. Esse aqui, pelo que tô jogando, ele parece que ele é meio autoexplicativo, né? Acho que agora tá na hora de aparecer o inimigo, hein? Ali, hein? Será? Pô, pai é bom demais, que isso? Ixi. Ih. Órfão encontrado. Esse jogo vai cair como uma luva pra mim. Eu sou bobo. Não sou bobo, né, pai? Tô achando interessante essa exploração de temáticas de lugares estrangeiros, né? Acho bacana evitar Estados Unidos. Já deu, né? E a Blobber, ela realmente, eu acho que os jogos dela, tirando o Silent Hill, eu acho que os outros não se passam mesmo nos Estados Unidos. Eu acho que a vida podia ser informada de outra forma na interface, mas isso já é frescura, tá ligado? Tipo, o jogo já tá bom, é só... coisas pra anotar. Isso aqui é o que o Callisto Protocol sonhava em ser. Bem que eu posso estar falando agora o jogo ser uma bomba daqui pra frente, mas acho que não. Eu posso sentir. É que ele segue bem as regras de um puzzle, esse tipo de coisa. Quando um jogo faz direitinho o trabalho de game design dele, você começa a já fazer as ligações automáticas, tá ligado? Então, serviço bem feito, serviço charmoso. Vou até aproveitar e pegar munição de lança-chamas, que eu acho que nunca vai ser demais. Vem em mim, só em mim.
Sempre altas brisas, não tem jeito. Broncos ganhou down. Jogão, hein? Nada a reclamar. Peguei um bugiganguete que pode mexer nas anomalias. Simbora. E agora? Gostei. Como tudo, né? Visual, atmosfera. A lanterna no ombrinho, mano. Quando eu fiz um jogo de terror pra faculdade, eu também coloquei... É que a gente fez um jogo 2D, né? A gente teve a ideia... Na hora de fazer esse bagulho, eu sugeri a lanterninha no ombro, por conta do Death Stranding mesmo. Inspiração no papi, né, mano? Não tem como não. Nice! Que joguinho bacana, mano. Eu tinha preconceito com a Bloober Team até o Silent Hill 2 Remake e jogando isso aqui, os caras calou minha boca, mano. Nossa, que empresa boa, velho. Eu de fato não retiro as coisas, minhas duras críticas aos jogos anteriores dele. Mas, cara, muito bom o resto, cara. Eles estão mandando bem demais. É realmente legal ver uma empresa que melhora com o tempo, né? Tem empresa que não melhora muito, sabe? Tipo, Ubisoft não melhora muito. EA. E aí... Nossa, tô usando bastante mesmo. Falei bastante isso na live já, mas cara... Impressionante, me ganhou, me conquistou. Estou conquistadíssimo por esse jogo. Se o Hell is Us eu ficava tipo no promissor e terminei achando que ele só vai ficar no promissor mesmo, esse aqui eu tô... Cara... Vai ser bom, mano. É um jogo bom. Me faz ter esperança em jogos tão bons quanto esse, sabe? Another relic module found. The hammer. Era isso que faltava também naquela desgraça de Callisto Protocol. Você ia dando upgrade no teu bugiganguete e ele não ia ficando nada diferente. Eu não consigo parar de fazer paralelos ao Callisto Protocol e ao Dead Space, né? São 3 jogos, esse aí incluso, né? São 3 jogos bem primos, assim, né? O Dead Space e o Callisto, principalmente, né? O pessoal do Callisto tinha participado da produção do Dead Space. E pra mim, fica mais nítido o quanto como que eu posso dizer? O Callisto, ele quis fazer uma parada muito maior do que... O escopo do Callisto era muito grande. E pra mim esse é o maior problema dele, porque se ele tivesse focado em ser mais simples, que nem esse jogo, ele tá focando na gameplay, ele tá focando na atmosfera, ele tá focando no que realmente importa para um jogo de terror.
E o Callisto Protocol ele começou a investir em muitas coisas de jogo cinematográfico que não conversa tanto com o jogo de terror. Tipo, o The Last of Us ele tem um pouco de elemento de terror, mas ele é um jogo mais cinematográfico, ele tem muito mais drama, ele tem muito mais roteiro, muito mais história. Então, quando você tenta envolver isso numa produção inflada, né, como é o Callisto, você acaba tendo que elaborar muita história, colocando muita narrativa e botando os atores para trabalhar. Então você acaba gastando muito dinheiro. Voice actor e ator de Hollywood, né? É diferente. Ainda mais quando só vai aparecer a voz e tal. E quando você pega uns caras que já tá mais acostumado a fazer jogo, também às vezes é dinheiro mais bem investido, né? Se fosse alguém que já trabalhou com o jogo mais vezes e tal, tudo bem que o protagonista do Callisto ele já tinha feito, acho que o Call of Duty, mas anyway. E o problema lá no Callisto é que você tinha um bagulho meio cinematográfico, uma parada mais assim, a história é importante. Só que a história era ruim. Porque é normal até em jogo de terror a história ser ruim. Tipo, vai, Silent Hill, a história que você tá vendo, ela é boa por causa dos temas que ela tá abordando, né? É diferente. E mesmo assim, cara, vai, o remake de Silent Hill 2 da Pro Revolver Team não é um bagulho assim cinematográfico. Ele tem momentos muito bonitos, muito bem feitos e tal. O ponto não é esse. O ponto é como você quer contar a sua história, né? Então eu acho que o escopo do Callisto foi muito inflado, foi muito pomposo. Eu acho que foi a maior falha dele. Eu acho que foi o ponto mais crítico do Callisto, né? Foi o que faz ele, cara, chega um ponto lá no que o jogo simplesmente acaba, é horrível, um dos piores finais que eu já vi e é um potencial muito grande jogado fora, porque tem ideias muito boas naquele jogo. E olhando esse Cronos aqui, eu não consigo desver o Callisto, né? Salva Felai, pessoal. Eu tô soltando o verbo aqui sobre esse Cronos aqui, que é um jogão, viu? Baita jogo, baita jogo. Tô me divertindo horrores nele. Tô falando que esse aqui é um jogo que soube aproveitar bem. Ser parecido com Dead Space e fazer disso uma base sólida mais do que uma inspiração pra ganhar em cima. Tipo, ele não quer ganhar em cima do Dead Space, né? Mas ele é bem parecido. It must be the anomaly E um bagulho também que no jogo que eu já fiz de terror na faculdade, o protagonista também usava uma armadura e tal, e você não via o rosto dele só no final. E a gente também colocou uma protagonista mulher. No meu ver, podia ser qualquer coisa, né? Mas eu quis deixar. Eu sugeri, né, pro grupo ser mulher e tal, até pra conversar com aquele negócio das Final Girls, né? Dos filmes de terror. Vixe! Ah! Ele tá usando a camisa do The Medium, que eu acho que foi o jogo que eles fizeram, a Blobber Team. Eu acho que The Medium, foi o jogo que eles fizeram antes do Silent Hill, inclusive. Um jogo que você ficava trocando de dimensão. Muito louco. Levanta, filho. Levanta pra tu ver. Nossa, até acabou com meus FPS. Munição acabando, munição acabando. Vamos ter um problema, hein? Tem uma vez que eu fui jogar o Resident Evil 2 Remake e eu tava fazendo uma playthrough de tipo. Não era speedrun, mas eu tava rushadão na dificuldade mais difícil. E eu não me liguei muito na quantidade de munição. Cheguei no boss final sem nada de munição. Me fudi de todas as cores imagináveis e inimagináveis, mano. Foi bom. Salve.
esse jogo aqui é Chronos The New Dawn. É uma nova empreitada aí do mesmo estúdio que fez o remake do Silent Hill 2. É um jogo de terror bem inspirado nos moldes do Resident Evil 2 Remake, que inspirou toda essa nova leva de jogos de terror aí que a gente vê hoje em dia. E ele tem um pouquinho de... ele tem bastante de Dead Space também misturado com esse remake de Resident Evil 2. Tô gostando bastante. Tá sendo bem legal o jogo. É que o joguinho de terror cai no coração do pai, né? Não tem como. Faz parte, né? Tipo, eu tava jogando um jogo ontem chamado Hell Is Us. E ele é um jogo que eu não sei pra quem ele foi feito. De verdade. Porque ele mistura terror e Souls-like e não é muito nenhum dos dois. Ele mistura dois gêneros que eu não sei se conversam e não faz nenhum dos dois, é muito esquisito. É, então, ele é um terror Souls-like, é um jogo bizonho, mano. Eu não sei pra que ele foi feito, sabe? Ele tem um negócio de tipo... você não vai ser guiado por nada do jogo. Você tem que prestar atenção em todas as informações que os personagens e os papéis e tudo mais vão dar pra você conseguir progredir na história. Então, basicamente, é um jogo que você tem que prestar muita atenção. Ainda tem um lado Souls-like, né? Tava hypado. Tinha muita gente falando dele, falando que esse negócio de ele não ficar dando dica no mapa, muita gente tava falando que isso era muito interessante, legal voltar. Eu achei ruim essa parte, porque ele podia simplesmente não dar esse aviso que não vai ter dica e só te guiar pelo mapa, tá ligado? Tem um trecho que se você tá ligado, você tipo, que você escuta sinos, você fala, esses sinos estão levando pra alguma direção. Então não precisa falar, você tem que prestar atenção nas dicas, porque nosso jogo é muito... precisa de toda a sua atenção. O aviso brocha a ideia, esse é o ponto mesmo. E ele é um Souls-like meio meh, porque ele não tem aquele negócio de você, tipo assim, pô, será que compensa eu salvar agora, eu usar a bonfire agora, porque vai trazer os inimigos de volta? Não, se você mata os inimigos, eles vão ficar mortos o tempo todo. E aí eu acho que tira um pouco do lado Souls-like. E aí eles botam os bagulho de terror. Eu sei lá o que, tipo, não me agradou tanto como agradou uma galera aí. Mas eu também vi muita gente fazendo as mesmas críticas que eu. Eu vi isso no final da live, inclusive. Tipo, eu fui ver como que tava as pessoas falando e todos eles estavam apontando os mesmos pontos que eu tava. O jogo, ele acaba sendo meio tedioso nesse lance de não avisar as coisas, você tem que prestar muita atenção. Os inimigos acabam sendo meio repetitivos e a parte de seus likes fica um pouco desafiadora. É um jogo meio pretencioso, na minha opinião. Tem muito a aprender. É um bagulho que eu falei lá e eu volto aqui. É o tipo de jogo que o 2 dele vai ser muito foda. Porque se os caras aprender as paradas, eles vão mandar bem, sabe? Se eles pegarem e anotar tudo que ficou estranho, tudo que deu ruim, pô. É que hoje em dia a parte de playtest dos jogos tá bem sucateada, né? Supostamente a parte de playtest do Cyberpunk foi até forjada. Falam que a empresa que eles contrataram para fazer os playtests forjou uns relatórios lá que não informou vários bugs que ficaram famosos no lançamento. Então eu acho que hoje em dia playtest anda muito sucateado. Porque que nem você falou, esse tipo de problema não apareceu no playtest. E eles tinham lançado uma demo
que muita gente criticou esse tipo de coisa da demo. Então acho que eles quiseram meter um... Não, nosso jogo é isso aí mesmo. Que nem esse jogo aqui, esse Chronos aqui, ele tem dica no mapa. Ele tem um monte de coisa pra você poder se guiar, mas eu não usei, não fiquei usando e tô andando tranquilaço. No Hell is Us eu ficava querendo o mapa porque eu não tava entendendo porra nenhuma. Então, os caras tinham que rever essas paradas. A maioria das críticas estavam falando desse pretenciosismo que o jogo tinha. Que acaba que dá um ar de soberba, né? Não pega legal, né? Eu tô comprando muito porque são dois jogos de terror novos que vieram meio que do nada, né? Na mesma semana que Simpsons. Mas pra ser sincero, são jogos que eu acho que não competem a mesma rapaziada, né? São tipo... Eu não acho que quem vai jogar Hell is Us vai jogar qualquer outro desses. Tem uma amiga playtester, ela sempre fala que tem umas coisas dessas. Dos caras falar que a intenção é essa e ponto. Esse ar de ser meio pretencioso mesmo. Ah. Não, eu imagino, mano. Imagino que deve ter muita coisa que é reportada e os caras ficam... não vai dar pra mexer, não vai dar pra resolver. É que eu acho que hoje em dia a produção de jogo tá tão inflada de orçamento, né? Os caras têm que cumprir a agenda, tem que fazer as coisas dentro de um prazo foda. Então. Mas eu acho que também faz parte do processo você se planejar pra arrumar as coisas do playtest. Talvez, tipo, colocar lá nos cronogramas, esse tipo de coisa. Se preparar pra essa... Something is here. Falta um polimento. Eu acho que não é nem carinho, falta um polimento. Esse jogo lembra um pouco contra. Cara... Talvez por ser a parte industrial do prédio pode remeter ao New Weird, né? Do Control. E algumas questões burocráticas e formulaicas do jogo, tipo, seguir protocolo, essas paradas. Mas fora isso, não tem muito de Control, não. Dá pra ver de onde você possa ter puxado esse tipo de coisa. Meu Deus do céu. Mano, olha. Que isso? Que é isso? O Control ele tem um pouco dessa parada paranormal. É que o Control ele tem um gênero que ele é até pouco usado na literatura e tem pouca referência audiovisual, que é o New Weird, que é esse negócio do mundo estranho, mundo esquisito, em escritório, em rotina de trabalho, esse tipo de coisa. Eu acho que de filme, a Casa da Cabana tem isso. Casa da Cabana não, é Casa na Colina? Agora não lembro, não sei. Mas esse bagulho de brincar com a burocracia de um mundo paranormal, assim, né? E querendo ou não, a DLC do Alan Wake 2, o The Lake House, que é a agência do Control no lugar lá no lago do Alan Wake, é bem isso aqui, se parar pra pensar. É muito difícil. Não. Por isso que isso aqui tá uma janela aberta. O quê? Gordão, filho, gordão alert! Gordão alert!
Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Godolete, godolete, godolete. Sai, 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 sai. Ó, o gatinho! Hello, cat. É outro gato! Got. Such as our calling. Primeiras impressões com Chronos The New Dawn é que ele veio já ganhando meu coração. É o tipo de jogo de terror que eu gosto, é o tipo de atmosfera que eu acho bacana. Os ambientes são legais, os inimigos são genéricos. Nada, mas são legais. Não, eles servem para o que apresenta aí. Os puzzles são dinâmicos. O jogo ele é inteligente, ele sabe também passar o que ele. Tipo assim, ele tem um senso lógico e sabe te passar isso. Cara, eu gostei muito. Tô gostando bastante. Eu acho que vai ser o jogo que eu vou zerar em live agora. Eu tô impressionado, empolgado e eu quero jogar mais dele. Mas por hoje, por esta noite, já encerro. Muito obrigado a todos que vieram e um beijo no coração de vocês. E até a próxima. Valeu, falou, buenas noites a todos nós.